Ciclo 2. No ciclo 2 a gente vai aprender um dos conceitos mais importantes de contabilidade, que é a diferença entre regime de caixa e regime de competência. O regime de caixa é o regime que a gente elabora a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Lá a gente põe duas coisas, uma positiva, que é tudo aquilo que a empresa recebeu, que entrou no bolso dela, e outra negativa, que é tudo aquilo que a empresa pagou quando sai dinheiro do bolso dela. Agora, o regime de competência é como a gente faz as outras demonstrações contábeis, e isso inclui a DRE. E aí a gente vai ter um conceito um pouco mais complicado, um pouco mais sofisticado de entender. A gente tem uma receita toda vez que a gente presta um serviço ou entrega a mercadoria para o cliente. Pouco importa se à vista ou a prazo. Então, pelo regime de competência, se um cliente foi a Renner e o cliente levou um vestido, mas ele vai pagar parcelado, pouco importa. A Renner já pode reconhecer a receita da venda desse vestido porque ela já entregou a mercadoria para o cliente. E na DRE a gente põe a despesa, sempre negativa, como o uso do recurso. Pouco importa se à vista ou a prazo. Então vamos supor que um funcionário trabalhou na empresa. Então houve uma despesa, porque houve o uso do recurso, houve o uso da mão de obra do funcionário. Então a gente já pode contabilizar na DRE a despesa de salário. Pouco importa se a gente já pagou esse salário ou não, ok? Agora a gente vai ver como é que se contabiliza uma compra a prazo. No balanço patrimonial, a gente vai contabilizar no ativo, estoque, o valor de compra, dessa mercadoria. E aí você vai criar uma linha no passivo chamada fornecedores a pagar, uma conta positiva com o valor que você deve ao fornecedor por essa compra dessa mercadoria a prazo. Quando você paga o fornecedor, você zera esse passivo fornecedores a pagar e tira o dinheiro do caixa no ativo. Na DRE não se contabiliza nada quando você comprou uma mercadoria a prazo, porque a despesa é o uso do recurso. Você só vai ter despesa na DRE quando você usar esse estoque para entregar para o cliente na hora que você vender. Então a despesa, que seria o CMV, só vai acontecer quando você vender essa mercadoria. E na DFC você não contabiliza nada, porque como você não pagou, foi uma compra a prazo, não afeta o seu caixa. Agora, como é que a gente contabiliza uma venda a prazo? Você vai criar um ativo chamado contas a receber, com o direito a receber um valor no futuro por conta da venda a prazo. Então, em vez desse dinheiro entrar no caixa, esse dinheiro entraria no contas a receber. Aí você precisa também no ativo baixar o estoque, você precisa baixar aquela mercadoria que você entregou pelo cliente. Mas notem, sempre você baixa o estoque pelo preço pago, preço de compra. E no patrimônio líquido você vai registrar o lucro acumulado que você teve com essa transação, que está muito relacionado à sua DRE. Depois, na venda a prazo, contabilizando a DRE, você vai contabilizar a primeira linha da DRE com a receita de vendas. Não importa que foi uma venda a prazo, você já contabiliza o preço de venda multiplicado pela quantidade vendida, porque o produto já foi entregue ao cliente. E na DRE você tem que contabilizar a segunda linha da DRE, que é o custo da mercadoria vendida. É o quanto saiu do estoque lá no seu ativo. É o preço de compra multiplicado pela quantidade vendida. Na DFC, se foi uma venda a prazo, você não precisa contabilizar nada porque o valor não foi recebido. Quando você receber o valor da venda, você vai zerar o contas a receber no ativo e colocar isso no caixa. E aí esse recebimento vai aparecer na DFC, na atividade operacional. Também no ciclo 2, um outro assunto é o imposto de renda, IR, e a contribuição social, CS. Como que a gente faz? A gente preenche a DRE até a gente chegar no LAIR. LAIR é uma linha da DRE, um dos lucros da DRE chamado lucro antes do imposto de renda. Você faz a DRE de acordo com as regras contábeis. Você vai divulgar o seu balanço no site de relações com investidores. Aí a empresa pega esse valor do LAIR e faz algumas alterações nesse valor. Ela acrescenta algumas coisas, tira outras. E quem define isso é a Receita Federal. E aí, depois que eu peguei o LAIR e fiz essas transformações, eu chego na base de cálculo do imposto. Para calcular o imposto de renda, eu pego essa base de cálculo e multiplico por 25%. Para calcular a contribuição social, eu pego essa mesma base de cálculo e multiplico por 9%. Então, ao todo, o imposto da empresa é
25 mais 9, 34%. Eu achei o valor. Como é que eu contabilizo esse valor? É bem fácil. Na DRE tem uma linha, geralmente a penúltima linha, chamada Imposto de Renda e Contribuição Social. Você põe o valor desse imposto que você calculou, 34% do LAIR com essas modificações, coloca negativo na DRE. E ao mesmo tempo você põe no passivo, Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar. Não mexe na DFC, porque esse imposto ainda não foi pago, ok? No ciclo 2 ainda, a gente vai aprender a análise horizontal e a análise vertical. A análise horizontal e a análise vertical são super importantes. São técnicas para a gente analisar o balanço de uma empresa. Então, quando eu pego um balanço de uma empresa, eu me assusto com tanta informação. A análise horizontal e a análise vertical, elas vão nos ajudar a gente focar o que é importante à nossa análise. O que eu vou investigar? O que eu vou ler os relatórios, ler as notas explicativas, procurar informações no site de relações com investidores para entender a companhia. A análise vertical, ela poderia ser definida como a só palavra, importância. A gente consegue ver quais são os números mais importantes para a gente analisar. Então, por exemplo, eu faço análise vertical do ativo. Do total de ativos, quais são os ativos mais importantes, os valores mais altos para eu analisar? A gente faz também análise vertical do total do passivo e do PL. Das minhas fontes de recursos, quais são as fontes de recursos mais importantes? E por fim, a gente faz a análise vertical do total da receita da empresa lá na DRE. Então, quanto essa despesa está representando do total de receitas da companhia? Qual é a despesa mais importante dessa companhia? A análise horizontal ela é feita analisando um horizonte de tempo. Então, se eu pudesse definir a análise horizontal com uma só palavra, seria evolução. Então, eu faço análise horizontal do ativo. Eu posso comparar, por exemplo, o ativo do ano atual com o primeiro ativo que eu tenho à disposição. Por exemplo, eu tenho uma base de cálculo que vai de 2014 a 2019. Eu posso verificar, por exemplo, quanto que os ativos dessa empresa cresceram de 2014 a 2019. Ou não, eu simplesmente posso comparar com o ano anterior. Então, de 2018 a 2019, quanto que o passivo e o PL aumentaram nessa companhia? Eu faço do jeito que eu quiser, não existe certo ou errado. E também faço na DRE. Eu posso verificar, por exemplo, quantos por cento as receitas cresceram nessa empresa e quantos por cento o lucro líquido cresceram. E aí eu vou analisar o que me chama a atenção, aquela conta que cresceu muito ou caiu muito, e eu vou entender o porquê. No ciclo 2 ainda, a gente aprende alguns prazos, alguns índices que indicam os prazos da companhia. Um índice bem importante é o prazo de pagamento de fornecedores. Quando uma empresa compra a prazo, quantos dias leva mais ou menos para a empresa pagar os seus fornecedores? A ideia, se eu tenho um bom poder de barganha, é que eu demore bastante para pagar os meus fornecedores. Um outro índice é o prazo de recebimento de clientes. Quando eu vendo a prazo, em média, quanto tempo eu demoro para receber o dinheiro desse cliente? E claro que o mundo ideal seria eu receber o mais rápido possível, mas tome cuidado, eu posso perder as vendas das classes C e D que gostam de parcelar. Um próximo índice é o prazo de giro do estoque. Quanto tempo em média o estoque dessa empresa fica parado até eu vender para o cliente? E o ideal é vender logo, para não ficar fora de moda, para não ficar gastando com esse armazenamento. Às vezes eu tenho até que refrigerar o produto, né? Depois eu tenho o ciclo operacional, que envolve a operação da empresa como um todo, desde o dia em que eu compro a mercadoria até o dia que eu recebo do cliente. E o ideal é que o meu ciclo operacional seja o mais breve possível. Por fim, a gente tem o ciclo financeiro, também conhecido como o ciclo de caixa, que mostra a necessidade de pagamento, de ter caixa na empresa, porque ele começa no dia em que eu paguei o meu fornecedor e ele termina quando eu recebo o dinheiro do cliente. Então eu precisei pagar o meu fornecedor e eu vou levar alguns dias para receber o dinheiro do cliente. Então esse é um período de agonia da empresa. Ela vai ter que ter um dinheiro próprio, porque ela já pagou o fornecedor e ela ainda vai aguardar receber o dinheiro do cliente. Para terminar, eu vou falar para vocês como é que a gente contabiliza a questão dos dividendos numa empresa. Então, geralmente, a empresa ela pega um pedaço do lucro líquido e ela
e entrega para os sócios como dividendo, e um outro pedaço ela deixa guardado na empresa como reservas. Como é que a empresa faz isso? Geralmente, no último dia do ano, a empresa tem um valor ali no patrimônio líquido que é o lucro acumulado, que foi o lucro que ela gerou no período pelas suas vendas, receitas menos despesas. O que ela faz? Vamos supor que essa empresa ela teve um lucro acumulado ali de R$100. E aí ela decidiu, de acordo com o estatuto dela, que ela pagaria R$30 para os sócios como dividendo e deixaria guardado R$70 na empresa para ela crescer. Então a gente geralmente zera o lucro acumulado no Réveillon e a gente cria uma linha dentro do patrimônio líquido chamada reservas de lucro, com os R$70. A reserva de lucro é o lucro que eu gerei no ano, mas que eu não distribuí para o sócio. É o lucro que eu reservei, é o lucro que eu guardei para a empresa crescer, é o lucro reinvestido na própria empresa. Então eu zero o lucro acumulado e eu crio no PL essa linha de reserva de lucros de R$70. E aí eu vou pagar R$30 de dividendos. Eu tenho dois caminhos. Eu posso tirar do caixa esses R$30 que eu paguei, ou eu posso colocar no passivo uma linha positiva chamada dividendos a pagar de 30. Depende de quando eu for fazer esse pagamento. Na DRE, eu não mexo em nada em relação aos dividendos. E na DFC, se eu já paguei os R$30 de dividendos, eu vou colocá-lo na atividade de financiamento, pagamento de dividendo menos 30. É isso, muito obrigada.